Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: mundo espiritual e mundo material. Se alguém se interessa por religião e deseja compreendê-la a fundo, é indispensável conhecer a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso porque o alvo da fé são divindades, as quais são espíritos, sendo que elas são invisíveis aos olhos humanos. Querer aprender sua essência apenas por meio de teoria é tão fora de propósito quanto procurar peixe numa árvore. No entanto, posto que divindades e Budas existem de fato, não há como negá-lo. Da mesma forma que teria sido difícil fazer com que os homens da era primitiva reconhecessem a existência do ar, evidentemente também é difícil fazer que a maioria dos homens da era contemporânea reconheça o espírito. Em primeiro lugar, tentarei explicar de forma minuciosa a constituição do mundo espiritual, a vida dos seus habitantes e outros aspectos. O ser humano é formado por dois elementos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte, os dois se separam e o espírito imediatamente entra no mundo espiritual, onde ali começa a sua vida. No momento da separação, o espírito das pessoas muito virtuosas sai pela testa, o espírito dos extremamente maldosos pela ponta dos dedos do pé e os das pessoas comuns pela região umbilical. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Realmente, observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Seguindo essa mesma lógica, os shintoístas usam a expressão retornar ao mundo espiritual. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. Como é dito desde antigamente, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, o espírito primeiramente atravessa um rio e a seguir dirige-se ao Fórum de Ema, que equivale ao tribunal do mundo material. Isso é verdadeiro, pois coincide com o que ouvi de muitos espíritos. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que têm menos impurezas tornam-se brancas. Os tons das cores vão se tornando mais fortes de acordo com o peso das impurezas: amarelo, vermelho, azul ou preto. A cor lilás, no entanto, é reservada às vestes de divindades. No Fórum do Mundo Espiritual, os trabalhos ficam sob a responsabilidade dos deuses da purificação, e seus auxiliares procedem ao interrogatório do espírito para decidir sobre a sentença apropriada a cada um. Nessa ocasião, os muitos virtuosos são conduzidos ao paraíso. Os extremamente perversos caem no inferno. As pessoas comuns vão para o plano intermediário, que no shintoísmo é chamado de encruzilhada de 8 caminhos, e no budismo, cruzamento de 6 caminhos. A maioria vai para este plano, onde passa por um aprimoramento cujo ponto principal é ouvir as orientações dos capelães, trabalho realizado pelos sacerdotes de cada religião. O aprimoramento tem duração máxima de mais ou menos 30 anos. Decorrido esse tempo, é determinado o local a que o espírito será destinado. Aqueles que conseguem se arrepender e se modificam vão para o paraíso, os demais para o inferno.
O mundo espiritual é constituído de 3 planos, e cada um deles se subdivide em 3, formando ao todo 9 subplanos. O plano superior é o paraíso, o do meio é o plano intermediário, o inferior é o inferno. Como o mundo material equivale ao plano intermediário, a expressão búdica, cruzamento de 6 caminhos, vem a ser os caminhos que levam aos 3 subplanos do paraíso e também aos 3 subplanos do inferno. Na encruzilhada de 8 caminhos do shintoísmo, além desses 6 caminhos do budismo, acrescentam-se um acima, sob a denominação de paraíso superior, e um abaixo, chamado de fundo do inferno. Explicando de forma simples como é o paraíso e o inferno, à medida que se sobe ao paraíso superior, mais intensos são a luz e o calor, e os espíritos, em sua maioria, vivem quase nus. Por essa razão, na maior parte das pinturas e esculturas de Budas, observamos o uso de poucas vestes. Ao contrário, à medida que se desce ao fundo do inferno, mais fracos são a luz e o calor. No ponto mais fundo, os espíritos vivem paralisados e em completas trevas. Portanto, mesmo os mais perversos, ao sofrerem nessa situação, não têm outra saída senão arrepender-se. Esta foi uma explicação extremamente simples e talvez as pessoas da atualidade acham que o que eu estou dizendo é uma tolice. Todavia, trata-se de uma descrição baseada em pontos coincidentes entre levantamentos e pesquisas que fiz durante mais de 20 anos com inúmeros espíritos, por intermédio de médiuns e de todos os meios possíveis. Dessa maneira, gostaria que procedessem à leitura, depositando plena confiança em mim. Eu acredito que o Gokuraku e o inferno descritos por Buda Sakyamuni e a Divina Comédia de Dante Alighieri, 1265-1321, não são pura invenção. Pode-se praticamente deduzir para qual dos 3 planos vai o espírito, observando-se a face do morto. Os que não apresentam expressão de sofrimento e cuja pele permanece corada, como se ainda estivessem vivos, vão para o paraíso. Aqueles cuja expressão é de profunda tristeza e cuja pele se apresenta pálida ou amarelo esverdeada, como ocorre com a maioria, vão para o plano intermediário. Os que ficam com a expressão de profunda agonia e com a pele escura ou preto-azulada vão, logicamente, para o inferno. Estas explanações têm por objetivo transmitir conhecimentos básicos sobre o mundo espiritual. Em outras oportunidades, voltarei a falar sobre diversos fenômenos espirituais constatados por intermédio de minha experiência. 25 de agosto de 1949. No próximo episódio, as diversas situações após a morte. Mas antes, eu peço que me ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like, para que a plataforma acredite na relevância desse conteúdo e indique os próximos vídeos.